Pois é, meus amigos, além de Alexandre de Moraes, Trump agora tem um novo alvo no Supremo, que é justamente Dias Toffoli. Lembrando que ele não tem como alvo o Supremo Tribunal Federal ou a Justiça Brasileira, mas sim o CPF, a pessoa de Alexandre de Moraes, e é o que tudo indica agora do ministro Dias Toffoli, porque segundo os advogados do Donald Trump, eles agora estão criticando o fato de Dias Toffoli ter concedido, digamos assim, esse poder ao ministro Alexandre de Moraes, porque muita gente não se lembra, mas tudo isso começou de fato quando Dias Toffoli, ainda ministro do Supremo, ainda presidente do Supremo, deu a Alexandre de Moraes esse inquérito chamado Inquérito do Fim do Mundo, Inquérito das Fake News, chamado de Fim do Mundo pelo ex-ministro do STF, Marco Aurélio. Então foi ele, Dias Toffoli, que deu todos esses poderes ao ministro Alexandre de Moraes, tá? A gente aguarda aí que a lei Magnitsky ponha freios, digamos assim, em tudo isso, Não vai resolver a situação, mas vai colocar freio em muita coisa e em muita gente, mas isso não vai acontecer do dia para a noite, tá? Há trâmites a serem seguidos, até porque os Estados Unidos seguem a lei, seguem a Constituição deles, E a lei Magnitsky vai impor essas sanções segundo justamente a Constituição americana. Porque a questão aqui é que, segundo essas denúncias, segundo o processo, inclusive, que Donald Trump moveu através de sua empresa contra Alexandre de Moraes e não contra o Supremo, não caia em fake news, não acredite em mentiras, tá? Trump não ataca a justiça brasileira, não ataca a soberania brasileira. Trump visa representar Alexandre de Moraes na justiça porque ele censurou cidadãos americanos em solo americano. E isso vai contra a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Lá eles levam isso a sério, diferente aqui do Brasil, tá? E claro que as sanções ainda não vieram porque tem muita coisa para ser resolvida. Essa batalha contra a ditadura, contra a censura, ela tem várias frentes, Trump sabe que o Brasil é importante, sabe que se a ditadura se consolidar de vez aqui, esse modelo que foi implementado, que está sendo testado ainda aqui no Brasil, vai ser exportado lá para fora, E aí o mundo livre, como a gente conhece, vai deixar de existir, Quando eu digo mundo livre, são os países que ainda há democracia, porque tem vários aí que não tem liberdade, não tem democracia, China, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, Rússia, vários países da África e por aí vai. São vários exemplos aí, lamentavelmente. Mas Trump tem problemas maiores, digamos assim, no momento para lidar, que se chama Irã. Então, Israel, como dito pelo próprio embaixador lá, está fazendo um favor ao mundo, enfrentando a tirania do Irã. Essa teocracia que sempre apoiou terroristas, inclusive o Hamas e vários outros grupos aí, estavam com um projeto avançado de bombas nucleares. Eles queriam fazer ogivas nucleares, a gente sabe muito bem para quê. Não vou entrar na seara aí de que o urânio do Brasil sumiu, Tivemos aí visitas de navios iranianos, Então a gente não sabe muito bem o que aconteceu, embora a gente tenha a nossa opinião. Mas o fato é que Trump agora tem que lidar com esse problema, porque é um problema que ameaça a existência do mundo, e não só da liberdade e da democracia, Então ele tem que lidar com esse problema primeiramente. Mas, paralelamente a isso, os advogados de Donald Trump entraram com essa ação. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, recebeu o prazo de 21 dias da justiça americana para se manifestar. E agora eles estão criticando aí o ministro Dias Toffoli, que foi quem começou tudo isso, digamos assim, Então, digamos que eles tenham aí um novo alvo. Advogados de Trump criticam o ato de Toffoli que empoderou Moraes no STF, Vamos entender aqui, ó. Advogados que representam Trump Media criticaram uma decisão do ministro Dias Toffoli que teve como consequência a concentração de investigações pelo gabinete de Alexandre de Moraes no STF. No processo que a empresa de Donald Trump move contra Moraes nos Estados Unidos, 6 advogados contestaram o chamado Inquérito das Fake News, cuja instauração foi determinada por Toffoli quando presidia o Supremo. Ou seja, em 2019, esse inquérito já dura mais de 6 anos, sem absolutamente, para ser bem redundante aqui, nenhuma conclusão. Não houve nada, nenhuma descoberta. O que se tem até agora é uma medida, que é esse inquérito, que baseia várias e várias outras decisões, exclusivamente como contra pessoas de direita, contra figuras de direita, como se só a direita mentisse, Infelizmente, há perfis aí de direita que mentem, que enganam as pessoas. Ah, sim. Não vamos ser hipócrita aqui, Mas a esmagadora maioria é da esquerda. São
os perfis de esquerda que mentem, que distorcem, que enganam as pessoas, na sua grande maioria, esmagadora maioria. Um ou outro de direita, mas eles perseguem exclusivamente a direita. E se perseguisse ainda somente aqueles que mentem, estaria ótimo, porque a gente se livrava dessa parte que se diz de direita, porque direita não precisa mentir, né? E ficava só com quem lida com a verdade. É isso que a gente quer. Bom, o advogado sustenta que o ministro abriu a investigação após ser alvo de uma reportagem que o associou à empreiteira Odebrecht, né? Em março de 2018, um grande jornal brasileiro informou que o ministro José Antônio Dias Toffoli, colega de Moraes no STF, estava implicado na Operação Lava Jato e ligado à Odebrecht. 3 dias depois dessa denúncia, em 14 de março de 2019, o STF, por meio do ministro Toffoli, instaurou o inquérito 4781, conhecido como inquérito das fake news. Cara, é interessante dessa ação, e isso agora dito pelos advogados de Donald Trump, né, é que a gente conhecia essa história aqui no Brasil, a gente viu acontecer, lamentavelmente, só que agora o mundo tá vendo. A imprensa internacional tá vendo, porque não é o advogado de sei lá, Alan dos Santos, que é mais um perseguido, né? É o advogado de Donald Trump. Então o mundo está prestando atenção nisso aqui. Então, peraí. O cara estava sendo investigado, né, por uma matéria jornalística, ele estava sendo denunciado, melhor dizendo. E aí, quando surgiu uma denúncia contra ele de envolvimento no maior escândalo de corrupção do Brasil, ele manda abrir um inquérito para investigar aqueles que o denunciaram? Que democracia relativa, hein? E esse inquérito está aberto até hoje e sem descobrir absolutamente nada. Ou seja, é um inquérito que serve para outros propósitos, não para investigar. É o que parece, pelo menos, né? Então, meus amigos, eu acredito que tudo tem um momento e há fases aí que a gente precisa passar, né? Primeiro, a gente está na fase aí de exposição e tudo isso está sendo exposto. Esse processo da Trump Media, que é a empresa de Donald Trump, da Rumble, vai servir de base, talvez, para que a lei Magnitsky seja então aplicada, né? Então, a partir daí, a partir de uma possível e provável condenação do ministro Alexandre de Moraes, é que as sanções da lei Magnitsky sejam impostas. Além do mais, eu acho que tem uma questão de timing também referente a decisões que estão prestes a acontecer aqui no Brasil, como, por exemplo, a decisão que vai instaurar não, porque já está de fato, né? Mas que vai oficializar a censura no Brasil, que vem lá do Supremo, é claro, né? Eles estão aí reformulando o artigo 19 do Marco Civil da internet, e isso vai passar a ser uma ditadura oficial, né? Então vai passar para as operadoras aí, para as big techs, digamos assim, para as plataformas, a responsabilidade pelo conteúdo postado, o que na prática é impossível. Não tem como eles fazerem essa regulação, esse controle, né? Essa censura. Não dá. Né? Ou melhor, não tem como eles fazerem esse controle. Então eles vão o quê? Fazer censura. É isso que na prática o STF quer. Que as big techs censurem o povo brasileiro, censurem todo mundo, porque assim eles não vão ter esse trabalho sujo. Essa é a questão. Então, acredito que depois que eles ratificarem, que acabarem esse julgamento, é que Trump deve agir nesse sentido, né? Mesmo porque, no momento, Trump tem aí talvez problemas, talvez não, ele tem problemas maiores, né, chamados aí de terroristas, de Irã, que infelizmente o Irã financia grupos que a esquerda aqui no Brasil defende, né, diz que eles estão sendo perseguidos, coitado do Hamas, coitado do Hezbollah, né, Israel está atacando os coitadinhos, aí usam a causa nobre que é a causa palestina, que é o povo palestino, que é usado como escudo humano pelo Hamas e outros grupos terroristas e por aí vai. O engraçado é ver a esquerda aqui no Brasil, principalmente a comunidade LGBT, como militante, tá? Eu não me refiro aqui a todos os LGBTs, gays, lésbicas, não. Eu me refiro à comunidade LGBT militante de esquerda, tá? Essa galerinha aí, eles defendem, por exemplo, o Irã. Defendem... Cara, vocês têm ideia que no Irã vocês seriam mortos? Porque lá é crime ser homossexual? Vocês seriam mortos, e nem presos, vocês seriam mortos, vocês têm noção disso? Como é que vocês defendem um regime desse? Não dá para entender essa gente, sabe? É defender a própria extinção, cara, é surreal, mas é disso que é feita a esquerda, é disso que é feita essa militância aí de esquerda, de hipocrisia, de falsa moralidade e de tudo que não presta. É isso. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.